Olá pessoal, tudo bem? Papais e mamães, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse conteúdo é para ajudar você a tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da alfabetização do seu filho. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos para o assunto de hoje? A escrita e leitura são processos naturais da nossa vida? Será que a leitura e a escrita são processos naturais? É um aprendizado fácil, tranquilo? Sabe que muitas vezes você, pai, pensa aí, estuda, meu filho, por favor, lê, eu tô te pedindo, lê essa frase, mas ele leu, o meu filho leu, ele já leu aquelas sílabas, ele já conhece, a professora trabalhou com ele as mesmas palavras. Eu pedi quando ele chegou em casa, abrisse o caderno dele e fizesse novamente a mesma leitura e ele olhou para mim e disse, não sei o que está escrito. O que acontece com meu filho nisso? Por que acontece isso? Eu sou pai e mãe, eu não sei responder, mas eu posso te ajudar. Então, vem comigo. A leitura e a escrita, ela não é um processo natural. Ela é um processo cultural. Ela, como eu digo para as crianças quando eu vou ensinar paisagens, não foi Deus que fez, foi o homem que criou. Então, a leitura e a escrita, elas são um processo cultural. Por que cultural? Porque cada cultura, cada língua, cada país, até se nós já pensarmos no Brasil, dividir ele por estados, nós vamos perceber que às vezes a fala modifica a escrita. Então, por isso é um processo cultural. Mas sabe que para as crianças, para o seu filho aprender a ler e escrever com satisfatoriamente, para ele ler tranquilamente, para ser esse processo cultural, ele possa ser mais tranquilo, ele precisa se apropriar de uma coisa antes da leitura e da escrita. O que o meu filho precisa saber antes de ler e escrever? Você sabe o que ele precisa? O seu filho precisa, antes de ler e escrever, saber falar. E ele precisa encontrar significado na leitura. Significado na leitura. Então, como o meu filho precisa aprender a falar? Por quê? Porque falar é natural. Muito bem se você respondeu isso. Falar é natural. Ela já está ali utilizando do seu cotidiano. A fala faz parte de um processo natural do corpo. Então, é aquilo, vamos dizer assim, que Deus criou, é da natureza do ser humano falar. Então, seu filho precisa se apropriar da fala. Ele precisa perceber que esse processo de leitura, ele é cultural, como eu falei para vocês, e escrita é da cultura. Então, ele se apropriou do que é natural para depois se apropriar do que é cultural. Sabe que tudo que as crianças precisam é dominar a fala e a linguagem. Elas precisam encontrar significado no seu cotidiano da sua fala, criar ali pensamentos de fala que elas já consigam responder, criar decisões. Depois ela vai se apropriar do que? Da fase da leitura e da escrita. Mas como acontecer esse processo que é cultural com mais naturalidade, para que seja natural? Ele precisa encontrar significado na leitura. Com o uso de eletrônicos, hoje, nós estamos cada vez mais nos afastando dos livros. Vocês não acham? Acho que todos concordam. Nós acabamos utilizando de conteúdos mais gravados, mais vídeos,
E os nossos pequenos, as nossas pequenas joias, os nossos filhos, estão cada vez mais usando ali os jogos e cada dia percebendo que a leitura não encontra um significado além do que? O que eles precisam saber? Que eles acham, né? Então, é um processo cultural. O que o seu filho acha? Que ele aprendeu a escrever o nome, ele já sabe escrever o nome dele, já está ok. Ele sabe escrever o nome, o que mais eu preciso? Eu já sei escrever o meu e-mail para jogar os meus jogos virtuais, eu não preciso da leitura além disso, porque eu consigo formar castelos, eu consigo formar novos personagens ali nos jogos, eu não preciso da leitura, porque eu olho imagens. Mas outro dia, pasmem-se, uma aluna minha encontrou significado na leitura nos jogos. Ela foi lá e disse assim: prof, eu joguei com a minha colega, ela falou o nome da colega, e eu disse para ela que ela deveria escrever o nome de tudo que ela estava escrevendo. Porque eu já tinha dito para ela que elas poderiam jogar aqueles jogos virtuais e ali, mas a coleguinha dela ainda não havia alcançado a leitura. Eu disse: mas vocês não podem ficar muitas horas jogando, vocês têm que ler, vocês precisam ler juntas, uma ajudando a outra, encontrando significado. Claro que eu falei em palavras que as duas pudessem entender o que eu estava falando. Como uma das duas já havia chegado na leitura, já percebeu o significado e a importância da leitura no seu desenvolvimento, auxiliou duas crianças de 7 anos conversando, uma auxiliou a outra dizendo: agora, depois que você criou os seus castelos, os seus personagens, você vai ter que escrever, porque lembra o que a prof falou? Nós precisamos treinar a leitura. Então ela encontrou um significado para sua colega. A sua colega precisava ler, que é um processo cultural, ela precisa ir além daquilo, do que só jogar. Ela precisa aprender a escrever princesa, castelo, capacete, as moedas, dinheiro, que são atividades do seu cotidiano, uma auxiliando a outra. Pensa você, se uma criança de 7 anos conseguiu auxiliar a outra, encontrando significado na leitura, como você pode encontrar aí na sua casa significado da leitura do seu filho? Como você percebe ele diariamente? Vou fazer 3 perguntas para você anotar aí como tema de casa do vídeo de hoje. O que o seu filho mais gosta de fazer? Ele gosta de animais? Ele gosta de bonecas? Ele gosta de princesas, talvez monstros, eu não sei. Então relacione uma atividade, direcione uma atividade com algo que ele goste, leituras daquilo que ele goste, que ele se sinta à vontade. Segunda pergunta: quanto tempo? E essa pergunta eu vou sempre fazer para você. E vamos ver se você já analisou essa pergunta. Quanto tempo seu filho tem passado em eletrônicos e em livro? Quantos livros você lê para ele durante a semana? E quanto tempo ele fica no celular? Então olha lá, essas são 2 perguntas juntas. O tempo em eletrônicos e a quantidade de livros que ele leu por semana. Será que estão niveladas essas 2 perguntas? Ou o tempo no eletrônico subiu e a quantidade de livros está lá embaixo? E agora, a terceira pergunta: ele já faz desenhos ou escreve o seu nome? Ele consegue perceber o significado e a importância da escrita na sua casa, no seu lar? Você faz lista de compras? Ele percebe que você escreve bilhetes na hora de fazer presentes ou colocar um cartão para dizer o quanto as pessoas são especiais? Ele tá mandando aí no WhatsApp apenas mensagens de voz? Ele não tá percebendo que também existem mensagens escritas? Ele tá percebendo a importância da escrita no dia a dia dele? Não se esqueça, faça essas 3 perguntas
para que você consiga encontrar o significado da leitura do seu filho. É importante você perceber ele individualmente. Não esqueça de anotar as perguntas e analisar aí na sua casa. Até o próximo vídeo!